Eu quero do povo gaúcho brilho no olhar, o amor real e paz, esperança nova a cada dia, em Jesus Cristo toda alegria. Eu quero do povo gaúcho força e união nesta grande nação, e que estejam prontas nossas mãos, servindo com amor a todos os irmãos. Eu quero Jesus em cada coração, neste Pampa querido, muita oração. Eu quero meu povo sorrindo, meu estado lindo no amor de Jesus. Eu quero Jesus em cada coração, neste Pampa querido, muita oração. Eu quero meu povo sorrindo, meu estado lindo no amor de Jesus. Meu estado lindo no amor de Jesus. Vamos cantar mais uma vez todos juntos. Eu quero no povo gaúcho brilho no olhar, amor real e paz, esperança nova a cada dia, em Jesus Cristo toda alegria. Eu quero no povo gaúcho força e união nesta grande nação, e que estejam prontas nossas mãos, servindo com amor a todos os irmãos. Eu quero Jesus em cada coração, neste Pampa querido, muita oração. Eu quero meu povo sorrindo, meu estado lindo no amor de Jesus. Eu quero Jesus em cada coração, neste Pampa querido, muita oração. Eu quero meu povo sorrindo, meu estado lindo no amor de Jesus. Meu estado lindo no amor de Jesus. Podemos sentar? Agora nós teremos um momento de administrativo, onde será feita a leitura dos atos oficiais para a posse do nosso novo executivo. E antes de ceder a palavra ao presidente da Junta de Administração e Missões, que é o pastor Valdir Liposki, pastor da Igreja Batista em Eldorado do Sul, quero mais uma vez aqui agradecer a presença de todos vocês. Vejo aqui alguns obreiros da Convenção Batista Pioneira, a pessoa do pastor Marco Louveira, nosso executivo, está aqui, executivo da Pioneira, uma alegria ter o senhor aqui conosco, juntamente com outros obreiros, o irmão Cláudio e a sua esposa, ele é o presidente da primeira Igreja Batista em Ijuí, uma alegria ter vocês aqui conosco, sejam muito bem-vindos. Os demais obreiros também da Pioneira que estão aqui, que a boa mão de Deus esteja sobre a vida de vocês. Estamos também com alguns outros representantes da nossa convenção gaúcha, o vice-presidente, pastor Clériston, da primeira Igreja Batista em Santa Maria, os secretários também, o pastor Kleber Machado, da primeira Igreja Batista em Caxias do Sul, o pastor Maurício também, da Igreja Batista em General Câmara, o pastor Roosevelt, que é o presidente da GEDUC também, eu vi ele por aqui, está em algum lugar aqui. Olha só. Aí, pastor, olha só. E mais uma vez externamos a nossa gratidão à Igreja Batista Monserrate, juntamente representada aqui pelo pastor Tércio, por mobilizar a sua equipe e ceder o espaço para que possamos celebrar esse momento histórico na vida de nossa convenção. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado por você ter vindo nesse momento especial. Pastor Valdir, por favor. Boa noite, amados. É uma alegria estarmos aqui nesse dia de celebração, porque é uma celebração na qual, depois de 21 anos, o Egon, pelo trabalho que ele prestou na nossa convenção, pela dedicação e pelo zelo, e no estado que ele deixou nossa convenção, nós nos alegramos em poder fazer essa transição, esse processo de transição. E nós tivemos todo esse processo de eleições, de escolhas,
mas também tem um processo administrativo que nós precisamos cumprir também. E o Egon, então, ele vai assumir outro cargo dentro da nossa convenção, né, como um secretário ali também. E eu quero ler a parte do processo aqui. Considerando o processo de transição da diretoria executiva da Junta de Administração e Missões da Convenção Batista do Rio Grande do Sul, a JAM e a CBRS, considerando relevantes e dedicados serviços prestados pelo Sr. Egon Greenberg ao longo de quase 21 anos, em frente à diretoria executiva desta junta e da convenção, considerando a necessidade de assegurar a continuidade administrativa, estabilidade institucional e apoio à nova gestão que se inicia na JAM, resolveu criar, em caráter temporário e transitório, o cargo de diretor administrativo da Convenção Batista do Rio Grande do Sul. Deste modo, a JAM resolve investir o Sr. Egon Greenberg na função de diretor administrativo da Junta de Administração e Missões da Convenção Batista do Rio Grande do Sul, pelo período compreendido entre esta data e a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária. Eu convido o irmão Egon para a assinatura do termo de nomeação. Caríssimos, queridos amigos, irmãos e irmãs, nessa noite meu coração está tomado de emoção e por gratidão. Quando eu olho para trás e recordo quase 21 anos como diretor executivo da nossa Convenção Batista do Rio Grande do Sul, eu só posso dizer, Deus foi bom em todo o tempo. Foram anos de trabalho, de lutas, de sonhos, de conquistas e também de momentos em que dependemos inteiramente da graça do nosso Deus. Em cada etapa ele levantou pessoas, igrejas, parceiros e líderes que caminharam conosco. Por isso, nessa noite, a minha primeira palavra é muito, muito obrigado. Obrigado às igrejas batistas gaúchas, obrigado aos presidentes, diretores, pastores, missionários, líderes e irmãos que compartilharam conosco esta caminhada. Nada do que foi realizado aconteceu por causa de uma pessoa. Foi fruto da ação de Deus através de muitos servos comprometidos com a sua obra. Quero também expressar a minha gratidão à minha família, especialmente minha esposa Marli, que esteve ao meu lado durante toda esta jornada, compartilhando os desafios e as alegrias do ministério. Hoje, nós não estamos encerrando uma história, estamos escrevendo um novo capítulo dela. Recebo com muita alegria a investidura para servir como diretor administrativo nesse período de transição. Faço isso com o mesmo espírito que me acompanhou ao longo destes anos, servir. Servir a convenção, servir as igrejas, servir a causa do reino de Deus. Mas quero dizer algo de forma muito especial nesta noite. Meu coração está em paz, porque Deus preparou o homem certo para esse tempo. Pastor Ricardo, quero lhe dizer, diante desta convenção, que o irmão conta com minhas orações, meu respeito, minha amizade e meu apoio. A liderança da CBRS está em boas e ótimas mãos. Creio que Deus tem grandes desafios e grandes oportunidades reservadas para esta nova etapa. Peço às nossas igrejas, pastores e líderes que acolham o pastor Ricardo, apoiem a caminhada ao lado do pastor, da mesma forma amorosa como caminharam ao lado durante todos estes anos.
A obra não pertence a nenhum de nós. A obra é do Senhor. Os líderes passam, os mandatos também passam, as funções passam, mas a missão continua. E a missão continua tão urgente quanto sempre foi. Ainda existem cidades sem presença batista, ainda existem vidas sem Cristo, ainda existem famílias esperando ouvir a mensagem do Evangelho. Por isso, seguimos em frente com a mesma paixão, com a mesma visão, com o mesmo compromisso. E, como temos afirmado em nossa campanha de missões estaduais, seguimos anunciando Jesus até os confins do Rio Grande. Muito, muito, muito obrigado por tudo. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo pregão, queridos. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela vida do teu servo, por esses 21 anos, Pai, de dedicação, empenho, zelo e cuidado, Pai, da tua obra. Nós pedimos que o Senhor, ó Deus, continue dando a ele, Pai, a sabedoria, o discernimento que o Senhor o deste até o dia de hoje, Pai. Nesta nova etapa, esse novo desafio, Pai, de contribuir para a tua obra. Nós abençoamos a vida do teu servo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Deus abençoe. Podem sentar, queridos. Amados, nós chegamos então a um momento muito significativo da nossa convenção, Convenção Batista do Rio Grande do Sul. Ao longo da sua história, Deus tem levantado homens e mulheres para servirem na sua obra, conduzindo o seu povo à dedicação, à fidelidade e visão. Hoje nós damos continuidade a essa história, conhecendo a direção soberana do Senhor para este novo tempo, através da vida do pastor Ricardo. Após o devido processo de indicação, avaliação e aprovação pelos órgãos competentes da Convenção Batista do Rio Grande do Sul, a Junta Administrativa e Missionária da CBRS aprovou a nomeação do pastor Ricardo Lebedenko para exercer a função de diretor executivo da Convenção. Eu convido o pastor Ricardo Lebedenko a colocar-se aqui à frente para fazer a leitura do seu compromisso. Boa noite. Eu, pastor Ricardo Lebedenko, abaixo assinado, declaro solenemente, diante de Deus e das testemunhas presentes, conhecer os termos do Estatuto e do Regimento Interno da Junta de Administração e Missões da Convenção Batista do Rio Grande do Sul, comprometendo-me a respeitá-los e cumpri-los no propósito do bem servir a causa do Senhor, com todo o empenho e dedicação, rogando a graça e a proteção divina para o exercício deste ministério. Amém. Convido. Vamos assinar. Eu convido os pastores a vir aqui à frente para a gente orar pelo pastor Ricardo. Gente, vamos fazer um sorteio, porque senão não vai dar, né? Vamos orar e abençoar a vida. Faz um sorteio aí, gente, porque se o irmão pudesse se ajoelhar.
Eu vou pedir para que os restantes estendam as mãos aqui sobre o Ricardo. Senhor Jesus, nós nessa noite, Pai, nós queremos colocar a vida do Teu servo diante do Senhor, Pai. Diante da autoridade que nos é conferida, Pai. Nós queremos, Pai, abençoar a vida dele, Pai. Que o Ricardo exerça, Pai, as funções que lhe foram, ó Deus, designadas, não por homens, mas com certeza foi pelo Senhor, Pai. Que o Senhor o use poderosamente, Pai, por onde ele andar, Pai. Que ele, Senhor, possa expressar a Tua marca, a marca de Cristo na vida dele, Pai. Nós queremos abençoar, Senhor, a caminhada dele, Pai. O andar dele, Pai, aonde ele for, Pai. Que o Senhor vá com ele por todos os dias, Pai. Nós abençoamos, Pai, dá a ele sabedoria, discernimento para exercer, Pai, as funções que foram designadas a ele como Convenção Batista do Rio Grande do Sul, Pai. Nós abençoamos, Pai, esse tempo, Pai, esse período, Senhor, o chamado dele nós abençoamos, Pai, e entregamos ele diante do Senhor nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém, amém, amados, pode ficar de pé. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Nós nos prostramos diante dele, Por isso diante de quem ele é, diante de sua autoridade, do seu poder, diante de ti, Senhor. queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
E é nessa mesma alegria aqui para continuar essa celebração tão importante que eu quero chamar um homem ilustre aqui na frente, que a gente conhece há muitos anos, tem deixado marcas no nosso estado, o pastor Oswaldo Mancebo Reis. Eu disse para ele, muitos jantares de ano novo ele fez na nossa casa. E é uma alegria a gente recebê-lo aqui, pastor. Vamos orar pelo pastor? Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor continue usando o teu servo, Pai, com sabedoria, discernimento, Pai, que saímos daqui, Senhor, transformados e mudados pelo poder da tua palavra, Pai. Nós abençoamos o teu servo em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Muito boa noite a todos. Pena que eu tenho que ficar sentado e estou no mesmo nível do auditório, então não posso contemplar todos vocês aí, grandes amigos. Já vivi algumas das mais fortes emoções quando entrei neste salão, abraçando pastores, amigos, tanto de Juí como de outras cidades também. A minha primeira palavra é de gratidão ao pastor Ricardo Lebedenco pelo privilégio do convite, sua generosidade proverbial de me convidar para uma palavra nesta noite histórica da sua posse na função da maior relevância na liderança da Convenção Batista do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Antes da palavra que eu quero usar aqui, com a maior brevidade possível, eu quero fazer a saudação com alguns textos bíblicos que têm relação direta ou indiretamente com a palavra que eu quero pronunciar agora. Eclesiastes, no capítulo 8, versos 6 e 7, é um texto que diz literalmente assim: há um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Mas o nosso grande problema é que não sabemos o que vai acontecer amanhã. E não há ninguém que possa nos contar. Só uma pessoa, que é o próprio Deus, que em Jeremias 29, verso 11, faz esta afirmação: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não calamidade, e um futuro cheio de esperança. O Salmo 85, no seu último versículo, que é o versículo 13, diz que Deus nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. O Salmo 118, no verso 23, tem um texto muito conhecido, e ele tem aproximadamente 30 outros textos paralelos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Salmo 118, verso 23. Foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Um dos textos paralelos que eu mais aprecio, mais repito, de mim para mim mesmo, é no primeiro livro de Reis, capítulo 12, verso 24. Porque no Salmo, é o salmista
que está fazendo referência ao que Deus faz. Mas no primeiro livro de Reis, capítulo 12, parte final, que é o verso 24, numa situação tremendamente histórica na vida de Israel, é o próprio Deus que diz assim: se tudo aconteceu assim, foi porque eu quis. Isso tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui hoje. Se tudo aconteceu assim, foi porque eu quis. E como uma administração, uma liderança cristã só faz sentido e só será frutífera se essa pessoa que lidera mantiver a sua audiência permanente no consultório divino. Então, um dos textos mais importantes para este momento é o Salmo 91, o verso 1. Na linguagem de Almeida, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mas há uma versão da chamada Bíblia dinâmica. Essa versão tem a seguinte declaração: aquele que escolhe por sua habitação permanente o lugar secreto do Altíssimo, estará sempre em relação direta com as onipotências de Deus. É esse lugar secreto que você, vou falar você, viu? Você, Ricardo Lebedenko, conhece muito bem, porque o segredo é o lugar secreto. Quero então destacar nesta noite uma palavra que já deve estar sendo projetada aí no telão, que é a palavra liderança. Tudo se eleva ou declina, tudo avança ou estaciona e até recua de acordo com o estilo, com a qualidade da liderança. Por isso eu quero destacar alguma palavra, algumas observações sobre liderança. Em primeiro lugar, liderança é comando, mas não apenas nesse conceito vulgar que comando é controle, é ordem, é organização, é acompanhamento dos processos que se executam, que se desempenham. Há um conceito muito mais elevado. Num curso para tenentes no Exército, e eu conheci pessoalmente esse tenente, nesse curso para tenentes, uma prova constou de uma única pergunta. E o único tenente que conseguiu a nota máxima respondeu a essa única pergunta com uma única palavra. A pergunta foi esta: qual é a mais eficiente ordem de comando? Comigo. Foi a resposta: comigo. Um jovem, numa viagem, desceu numa cidadezinha, sabia que um pastor residia ali, queria visitar o pastor, e perguntou a alguém ali na pracinha da cidade: onde é a residência do pastor? E o informante disse: olha, você vai aqui por esta reta, e lá naquela encruzilhada você vai encontrar o pastor fincado lá na encruzilhada. O jovem ficou pasmo. Pastor fincado na encruzilhada?
Sim, jovem, pode ir, você vai encontrar o pastor lá. Ele foi, e lá na encruzilhada havia uma seta que indicava casa do pastor. Seguiu a seta, encontrou a casa do pastor e voltou. Quando ele voltou, encontrou aquele informante praticamente no mesmo local, ansiosamente esperando que o jovem voltasse para lhe perguntar: encontrou a casa do pastor? Sim, mas na encruzilhada encontrei, foi uma seta que indicava casa do pastor. E aquele cidadão fez uma aplicação impressionante que ninguém aqui jamais vai esquecer. Pois é, jovem, há muita gente como aquela seta, aponta a direção, mas não segue por ela. Liderança não é verbalismo. Liderança é mais ação do que informação. Vieira praticamente atingiu o âmago dessa questão quando cunhou esta frase lapidar: teoria sem prática é tiro sem bala. As nossas palavras só vão até onde as projeta a força propulsora do nosso próprio exemplo. Por falar em exemplo, no tema comando, Albert Schweitzer, filósofo, teólogo, músico, organista, médico, passou a história com o apelido de apóstolo da África, particularmente apóstolo de Lambarene. Albert Schweitzer cunhou esta frase não menos lapidar: o exemplo não é a melhor maneira de influenciar pessoas. E ele fez uma pausa, como um bom professor, para causar o suspense. Exemplo não é a melhor maneira de influenciar pessoas, é a única. Liderança é comando, comando nesse conceito maior. Mas liderança é também trabalho em equipe. Há meio século, aproximadamente, eu não apenas li, eu estudei o pequeno grande livro Teoria Z. Teoria Z é um documentário sobre a cultura japonesa de administração. Um dos fatos mais impressionantes da Teoria Z é que havia uma empresa norte-americana no Japão. Certo dia, o gerente reuniu todos os funcionários da empresa e propôs um prêmio, mas um prêmio do maior valor, para quem colocasse na caixa de sugestões a ideia mais brilhante para a maior prosperidade e avanço daquela empresa. Depois de uma semana, aproximadamente, não havia uma única sugestão. Pasmo, reuniu todo o grupo, expressou a sua surpresa, e eles responderam quase que em coro: é que na nossa cultura ninguém faz nada individualmente. Aqui só se trabalha por equipes. Então, organizadas as mais diferentes equipes, e dentro de poucos dias havia um dilúvio de sugestões, brilhantes ideias, cujo resultado foi a maior prosperidade
crescimento daquela empresa norte-americana. Liderança é comando, em segundo lugar, liderança é trabalho em equipe. Muita gente teme trabalhar em equipe, porque trabalhar em equipe é conviver com diferenças. Como se diferenças criassem problema. Se diferenças criassem problema, só haveria um responsável, Deus. Porque Deus detesta tanto a igualdade que fez tudo diferente. Não há tempo aqui para a gente nomear as diferenças que existem, mas apenas um exemplo do infinitamente menor e do infinitamente maior. Não há 2 cristais de neve iguais e não há 2 estrelas iguais. E os melhores cientistas e pesquisadores, eles são unânimes em afirmar que há mais estrelas no céu do que a soma de todos os grãos de areia, de todas as praias e de todos os desertos do mundo. É algo infinitamente infinito e não há 2 estrelas iguais. As diferenças não criam problema. O que cria problema é não admitir as diferenças, não identificar as diferenças, não aceitá-las, porque pode admitir, pode identificar, mas, em terceiro lugar, não aceitar, mas, em quarto lugar, não respeitar e, em quinto lugar, não valorizar as diferenças. Liderança é trabalho em equipe. As semelhanças nos identificam e as diferenças nos complementam. Liderança é trabalho em equipe, porque são essas diferenças que complementam as nossas limitações para maior progresso no exercício na vida de um líder. Liderança é comando, liderança é trabalho em equipe e liderança é planejamento. Os planejamentos têm categorias diferentes. Em primeiro lugar, há os que não planejam. Eles até podem ter justificativas para isso, mas não se dão conta de que quem falha em planejar, planeja falhar. Se isso é verdade, e é, então é verdade também que quem acerta em planejar, planeja acertar. Uma segunda categoria são os que planejam, mas não executam. São os teóricos, filósofos de projetos, em contraste com a sabedoria de Salomão, conforme Provérbios 8, verso 14, onde Salomão, na sua sabedoria, se expressa literalmente assim: eu faço planos e os ponho em prática. Tenho inteligência e sou forte. Mas há uma terceira categoria. São os que planejam sem Deus. São aqueles que ignoram Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Aqueles que não creem em Deus e não se lembram de que a sua inteligência é insuficiente para a liderança. E o verso 6 mostra exatamente o complemento disso.
que aquele que se lembra de Deus encontra o caminho certo apontando por ele. Uma quarta categoria é aqueles que planejam com Deus. Esses estão perfeitamente afinados com Provérbios 16, verso 1º e verso 3º. É próprio das pessoas fazerem os seus planos, mas é Deus quem dá a última palavra. Peça que Deus abençoe os seus planos e todos eles darão certo. Essa sequência de categorias de planejamento é uma sequência que vai numa ordem crescente até atingir aí o número 5, que é o clímax grandioso do Deus que planeja o que ninguém planejou. Não há tempo aqui para ilustrar o que a história geral, universal, revela sobre isso, os exemplos bíblicos, apenas sem entrar em nenhum comentário, a gente lembrar apenas de Ciro, que 200 anos antes dele nascer, conforme descrição de Isaías, final do capítulo 44, e os 8 primeiros versículos do capítulo 45, 200 anos antes de Ciro nascer, Deus o chamou pelo próprio nome e até o chamou de pastor, e o escolheu soberanamente para o seu primeiro projeto, para o povo de Israel voltar 70 anos depois do cativeiro babilônico para a sua querida pátria. O filósofo Saulo de Tarso jamais projetou ser o teólogo apóstolo Paulo e o escritor de cerca de 50% dos livros do Novo Testamento. Muito pelo contrário, o sonho e o projeto do Saulo de Tarso era varrer da face da terra todos os cristãos. Mas ele foi a maior conversão do cristianismo de todos os tempos. E o filósofo Saulo de Tarso foi transformado no teólogo apóstolo Paulo, para a glória do povo de Deus em todos os tempos. O Deus que planeja o que ninguém planejou. Não precisamos ir tão longe para ilustrar isso. Pastor Ricardo Lebedenco, ele jamais imaginou que viria para Porto Alegre para assumir essa liderança da mais alta relevância em todo o estado da Convenção Batista do Rio Grande do Sul. Deus é que planejou isso para você. E para deixar isso bem claro, eu quero citar apenas mais um versículo, 2 versículos, e isso é um textozinho escondido lá no livro de Jó, capítulo 23, versos 13 e 14. Depois de Jó ter sido premido e espremido e esmagado pelos 15 lados, com acusações impiedosas dos seus 3 grandes amigos, Jó, então, solenemente, quebrantado, ele se expressa assim no capítulo 23, 13 e 14. Deus faz o que quer,
Quando Deus decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. E ele vai adiante e se expressa assim: Deus levará até o fim que planejou fazer comigo, e também realizará todos os outros seus planos. Que coisa impressionante. A primeira parte do texto é explícita. Deus planejou fazer com você o que Ele planejou para você. Mas a segunda parte diz que, igualmente, Deus realizará todos os seus outros planos, não como um projeto para você, mas um projeto por meio de você. Você tem desafios homéricos nessa sua gloriosa e aventurada missão. Projeto de Deus diretamente para você e por meio de você. Deus arrebatou você. Deus guindastou você de Ijuí para Porto Alegre, para você exercer a função de diretor executivo da Convenção Batista do Rio Grande do Sul, como a pessoa certa, no lugar certo, no tempo certo, do modo certo, para os resultados certos. Lá em Êxodo capítulo 33, verso 14, Deus disse diretamente assim para Moisés: eu irei com você e lhe darei a vitória. Passaram-se os 40 anos na divisa da Palestina. Moisés reuniu aquela multidão quase incontável, apresentou para ele Josué como seu sucessor, e então disse para Josué: seja firme e corajoso. Isso é Deuteronômio 31, 7 e 8. Seja firme e corajoso. Deus irá na sua frente. Não se assuste e não tenha medo. Ricardo, meu colega, irmão e amigo Ricardo, com Deus na sua frente, você será mais do que vencedor. Você terá uma nova e gloriosa jornada, brilhante e triunfante, porque Deus está na sua frente. Amém e amém. Damos sequência nessa noite. Eu quero chamar o pastor Rodrigo Ipê. Ele tem uma palavra da Iba Norte. Graça e paz, povo de Deus, amém. Privilégio estar aqui nessa noite, representando a nossa associação. Estamos há algum tempo já como presidente da Iba Norte e trago um abraço, então, da nossa região noroeste do estado. Estava há pouco colocando no grupo dos pastores que estávamos aqui, então, representando. E deixo aqui 2 versículos. Um, pensando na vida e na caminhada do amigo, do irmão, do Egon, da Marli. E não tem como não lembrar de tantos acontecidos, desde o primeiro momento
em 2008, lá em Catuípe, como falávamos dias atrás, também lá em Catuípe, quando o Amado, a Marli e o pastor Ricardo estiveram na nossa Assembleia Geral da Ebanorte, e recordando da caminhada, como nós, até mesmo como Igreja Batista em Três Passos, a nível da Ebanorte, fomos amplamente cuidados, né, essa amizade, esse estreitamento, na parte de missões, tantas e tantas vezes, tantas promoções juntos, tantas viagens juntas, em nossa gratidão. E lembrando muito de 1 Samuel 7,12, aquela passagem onde Samuel coloca, após a vitória contra os filisteus, né, e diz: até aqui, declara Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E essa palavra, com certeza, para o Amado, com certeza é Ele que tem dirigido os passos. Nossa gratidão por toda essa caminhada, né, a nível de Ebanorte, como convenção, percebendo toda a evolução a nível de convenção, crescimento e o cuidado de diversas formas para conosco, líderes, pastores, famílias pastorais e também as igrejas. Deus continue abençoando. Gratidão pela sua amizade, pela sua pessoa, né, é um grande incentivador em todos os sentidos. Gratidão mesmo de coração, irmão. Particularmente também agradeço. Deus seja louvado pela sua vida. E, pastor Ricardo, também tenho o privilégio de conhecer o Amado nessa caminhada, não tanto que nem o irmão Egon, mas sei, né, lembro um momento que tive ali na PIB em Juí, e também depois conversando, até mesmo sobre os legendários e tudo mais, né? E muito me veio em 3 João, lá no finalzinho da Bíblia, e diz o seguinte: amado, 3 João, versículo 2, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Com certeza, depois de um servo de Deus tão excelente compartilhar a mensagem essa noite, que eu anotei tudo, inclusive no celular, né, pensei assim, poxa, o que sobra para a gente compartilhar? Mas, de coração, que seja próspero a sua caminhada como diretor executivo da nossa convenção, juntamente com a sua família, sua esposa, né? E com certeza a prosperidade se dá sempre alinhado aqui, mas com a prosperidade da alma. E no dia 16 de maio de 2009, eu recebi uma mensagem lá em Três Passos, o Egon estava junto, outros pastores estiveram, mas o pai do Rômulo esteve junto lá com o presidente da nossa Ordem dos Pastores, e ele falou assim: pastor IP, você é um projeto de Deus para dar certo. E com certeza nesses 30 anos, pastor Ricardo Edebenco já é um projeto de Deus que deu certo, e com certeza dará ainda mais certo ainda como diretor executivo. Deus abençoe, gratidão, parabéns, e vida longa, prosperidade e saúde sempre, em nome de Jesus. Olá, meus queridos irmãos batistas do Rio Grande do Sul, meu querido irmão Egon, meu querido pastor Olavo Virgil e meu querido pastor Lebedenko. Com alegria, em nome da Junta de Missões Nacionais, o nosso time de missionários que estão presentes nesse culto, meu querido pastor Walter aí nos representando, com toda a nossa equipe, irmão Eduardo, aí o nosso sonho da Cristolândia no Rio Grande do Sul, queremos com muita alegria agradecer a Deus por esse legado, irmão Egon, da sua vida, da sua jornada, o ministério que o irmão tem desenvolvido no sul do Brasil ao longo de todos esses anos. E agora a sua chegada, pastor Ricardo, com muita alegria nós o recebemos, na certeza que nós temos muita terra a conquistarmos juntos no sul do Brasil. Estou gravando esse vídeo aqui direto do Lar Batista Davi Gomes, aqui no interior da Bahia. Mas com grande alegria, eu gostaria de estar aí presente, mas estou aqui em um compromisso que já era previamente marcado, por isso não poderei estar com os irmãos nessa noite tão preciosa. Mas quero dizer ao irmão que Deus o abençoe poderosamente. E como Junta de Missões Nacionais, nós estamos à disposição do povo batista gaúcho para que a gente possa avançar e juntos vermos o grande desafio do sul do Brasil, igrejas sendo plantadas, a nossa Cristolândia, em nome de Jesus, nós vamos inaugurá-la no segundo semestre agora, para a glória do nosso Deus, aí em Eldorado, e vamos fazer isso juntos, pastor Ricardo. Irmão Egon,
Pastor Olavo, aos pastores batistas do Rio Grande do Sul, às igrejas, meu querido pastor Tércio, que Deus abençoe os irmãos poderosamente. Seja bem-vindo, pastor Ricardo, e vamos juntos trabalhar para que, em nome do Senhor Jesus, essa realidade do sul do Brasil, nós possamos alcançar esses quase 400 municípios ainda sem a presença batista, com o evangelho da graça de Deus. Deus os abençoe. Representando a Convenção Pioneira, o pastor Louveira. Boa noite, irmãos. Rápida palavra. Primeiro, o número 33. A partir de hoje, você faz parte de um grupo de 33 diretores executivos do Brasil. São 33 convenções batistas estaduais e regionais. 2 milhões de batistas. São 33 homens de Deus. É um novo desafio. Nós estamos exatamente num dos 2 estados menos evangelizados do Brasil. Então, irmãos, o desafio é tremendo. E eu fico pensando o que nós podemos fazer juntos. O que a Pioneira com a Gaúcha já tem feito juntos. E só para os irmãos terem uma ideia, a partir de segunda-feira vamos estar em Curitiba para uma reunião com o pastor Fabrício, pastor Diogo Carvalho, pastor Jefferson. Nós vamos estar juntos como líderes batistas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para um novo momento chamado Evangesul. Era uma campanha de evangelismo no sul do Brasil, que a última foi há 28 anos atrás. Então, queridos, o abraço que eu trago da Pioneira, e eu disse isso para o pastor Ricardo na despedida dele, os irmãos da PIB que estão aqui de Juí vão lembrar. Ele deixa uma igreja. E deixou uma que foi a que se tornou a maior da Pioneira, com mais de 1.000 membros. Foi durante a gestão pastoral dele lá, para assumir a liderança de mais de 150. Irmãos, como é bom a gente deixar um trabalho para ir para um desafio maior. E o pastor Ricardo só está assumindo esse cargo hoje porque teve um homem que organizou tudo para ele chegar a vez dele. Teve uma presidência de uma convenção que faz uma transição, pastor Valdir, absolutamente adequada para esse momento. E eu tenho o orgulho e o prazer de dizer isso, que nós estamos fazendo parte de um novo momento no nosso Rio Grande do Sul. Para que isso aconteça, de ganharmos mais pessoas para Jesus, nós precisamos nos unir. E a Pioneira está dizendo isso para a Gaúcha. Estamos juntos, pastor Ricardo. A tempo e fora de tempo. Egon, parabéns, viu, pela condução. Que o Senhor te abençoe. A gente sabe que você vai continuar ajudando. Segunda, nós vamos estar juntos lá numa peleia com o pastor Fabrício, Missões Nacionais. Estão agarrados, planejando o próximo Evangesul, porque nós queremos ver essa gauchada se rendendo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz, queridos colegas pastores, líderes, diretoria da Convenção Batista do Rio Grande do Sul. Graça e paz a todos vocês.
nossa querida Convenção Gaúcha. Aqui, pastor Carlito Paes, também mandando um abraço da Igreja da Cidade, da Rede Inspire de Igrejas, a todos vocês nesse momento tão especial. Deus seja louvado pela vida do pastor Egon, da Marli, por esses 21 anos como executivo da nossa Convenção Batista do Rio Grande do Sul, que Deus usou e abençoou tanto nesse tempo. E agora celebramos também, com muita alegria, a chegada do pastor Ricardo Lebedenco, sua esposa, Aleteia, Alê. Deus abençoe muito vocês. Parabéns à convenção por esta nova estação e tenho fé, expectativa e muita certeza que a bênção de Deus está sobre a vida de vocês para abençoar igrejas e pastores no nosso querido Rio Grande do Sul. Até porque, uma vez tendo pastoreado no Rio Grande, como eu, de 93 a 97, por 3 anos e meio em Juí, a gente nunca mais esquece. Nossas orações e coração estão sempre com vocês. Enviamos presencialmente o pastor Teste da Rosa, pastor capelão do Colégio Inspire, o ministro João Vitor Paes, da base de missões da Igreja da Cidade, para estar junto com vocês nesse tempo, celebrando em gratidão o que Deus fez através da gestão do pastor Egon e agora para juntos celebrarmos e orarmos em fé pelo que Deus vai fazer através da vida do pastor Ricardo. Deixo o Salmo 67, 1 e 2, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus, e a tua salvação entre todos os povos. Amém? Somos abençoados para abençoar e por isso sabemos que de todos os povos da terra e todos os povos também reunidos no Rio Grande do Sul, nações inteiras no mundo todo que Deus trouxe para o Rio Grande e formou o povo gaúcho. Esse povo precisa de Jesus, de avivamento, de igrejas saudáveis e fortes. E com certeza a Convenção Batista do Rio Grande do Sul estará realizando seu trabalho para catalisar este esforço, para maximizar esta obra e alcançar novas pessoas. Que Deus abençoe e que vocês continuem trabalhando em unidade e estaremos servindo com vocês. Até porque, como sempre falo, ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer sozinho, é porque não é grande. E o reino de Deus e o Rio Grande é muito grande para se fazer sozinho. Então, mãos à obra com muita fé. Que Deus os abençoe. Um abraço aqui da Igreja da Cidade, meu, Leila e de todos os nossos pastores. Deus os abençoe. Representando a Ordem dos Pastores Batista, Denison. Boa noite a todos os batistas da nossa Convenção Gaúcha. Boa noite aos líderes da amada Montserrat, não é isso? E também a diretoria da nossa convenção. É uma alegria estarmos juntos nessa noite, recebendo na nossa sessão gaúcha mais um pastor para ombrear conosco o difícil ministério no Rio Grande do Sul, mas que, como foi profetizado, eu creio, está vivendo um novo momento, amados. Então, pastor Ricardo, seja muito bem-vindo, irmã Ali também, uma alegria poder recebê-los aqui, e nós temos entendido esse tempo como realmente a plenitude do tempo do Senhor para mudar, Embora, como foi citado aqui, o Egon teve um excelente ministério e alguém comentou ainda, mas ele é pastor, ele vive sendo chamado de pastor. Eu disse, olha, com a consultoria e o cuidado que ele tem, com todos nós nos sentimos um pouquinho ministrados por ele, talvez não tanto teologicamente, mas na consultoria jurídica, prática, eclesiológica, de gestão, muito competente, como sempre. Louvo a Deus pela tua vida, meu amado, tá bom? Por esse tempo. Mas quero chamar o pastor Ricardo aqui à frente, sua esposa, para dar um presente, presente duplo, livro para o pastor que gosta muito de chocolate, que geralmente, pelo menos falando por mim, a esposa também gosta, tá bom? Então, que Deus siga usando suas vidas amplamente, como foi em Juí, por onde passaram, não é isso? E dedico a você, meu amado, o texto que está em número 6,
onde a bênção sacerdotal está dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te conceda graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Tá bom? Um prazer conhecê-la, tá bom? Que Deus abençoe, conte conosco, né? Somos 163 no Rio Grande do Sul, pastores, né? Boa parte aqui, obrigado aos pastores da Estação Gaúcha que privilegiaram esse momento, e somos 16.053 em todo o Brasil. Então, nós vamos fazer grandes coisas porque não estamos sozinhos. Tá bom, amado? Deus abençoe. Pode ficar aqui, pastor. Estamos encerrando, estamos caminhando para o fim, então, da celebração. Mais uma vez... tem mais um vídeo ainda? Opa! Não. Amados e queridos irmãos da Convenção Batista do Rio Grande do Sul, quero cumprimentar o querido pastor Olavo, presidente desta convenção, o querido irmão Egon, demais líderes da diretoria e pastores, irmãos presentes nesta ocasião. Quero cumprimentar de forma muito especial o pastor Ricardo Lebedenko, com a sua família, ele agora que assume a responsabilidade como diretor desta convenção. Primeiro quero louvar e agradecer a Deus pela vida do irmão Egon, que ao longo de 21 anos tem se dedicado a essa convenção. O irmão Egon, o irmão é uma referência para nós em todo o Brasil. O irmão sabe da admiração que nós temos, que a Convenção Batista Brasileira tem pelo trabalho do irmão, sua dedicação, como o irmão trabalhou ao longo desses 21 anos pelo trabalho, pelo avanço da obra no estado do Rio Grande do Sul. Parabéns, querido. Você e a Marli, receba o nosso abraço, a sua família. Sei que você vai continuar aí à frente, servindo também de alguma forma na convenção. Louvado seja Deus, irmão Egon, pela sua vida. Tem um carinho, uma admiração muito grande pelo irmão. Deus o abençoe e fortaleça. Estaremos sempre juntos nessa jornada. Vê-lo sempre falar do Rio Grande, com os olhos brilhando, às vezes lacrimejando e o coração ardendo pelo nosso Rio Grande. Avançar sempre, proclamando o Evangelho. Querido pastor Ricardo, juntamente com a sua família, nós louvamos a Deus, querido, pela sua vida, pela sua dedicação ao ministério e neste novo momento. O desafio, o privilégio de servir ao Senhor aí agora na Convenção do Rio Grande do Sul como diretor. Estamos juntos como Convenção Batista Brasileira. Convenção Batista Brasileira é a Convenção do Rio Grande do Sul, a Convenção do Rio Grande do Sul é a Convenção Batista Brasileira. E vamos avançar na educação cristã, na educação teológica ministerial, em missões, na evangelização, no trabalho do reino para a gente alcançar todas as pessoas no Rio Grande, todos os municípios, com o Evangelho, com o trabalho batista. Louvado seja Deus, pastor Ricardo, Deus o abençoe, nós louvamos a Deus pela sua vida, querido. Deus o abençoe, fortaleça, ilumine, dê sabedoria e direção para todo o trabalho aí da nossa Convenção Batista do Rio Grande do Sul. Recebam a saudação, o abraço do nosso presidente, pastor Rafael Abdala, da diretoria da Convenção Batista Brasileira e de todos os batistas brasileiros, sempre juntos, unidos para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Porque juntos somos mais fortes, juntos somos melhores. Deus abençoe batistas do Rio Grande do Sul. Vamos avançar. Puxa, quase que eu acumulo no meu currículo a barbeiragem de simplesmente negar a palavra ao executivo da Convenção Batista Brasileira. Só isso. Só isso, nada mais. Pastor Ricardo e sua esposa, por favor. Queremos, então, encaminhar para o encerramento da celebração, orando mais uma vez com o casal, dando as boas-vindas. Obrigado a todos vocês que se deslocaram dos seus compromissos ao prédio da Igreja Batista Monserrate para esse momento histórico na vida de nossa convenção. Mais uma vez também externamos a nossa gratidão à Igreja Batista Monserrate, juntamente com o pastor Tércio e a sua equipe, por ceder o espaço aqui, né, para essa celebração. Pastor Ricardo, irmã Aleteia, nossos votos é para que os melhores anos da vida de vocês seja na liderança da Convenção Batista do Rio Grande do Sul. Que os anos memoráveis sejam registrados no período que Deus permitir que vocês permaneçam à frente das igrejas da nossa convenção. Sejam muito bem-vindos.
Vamos orar com eles? Vamos ficar em pé? Senhor Jesus, nós mais uma vez externamos aqui, Deus, a nossa gratidão ao Senhor pela vida do pastor Ricardo, de sua esposa, por o Senhor ter separado eles para esse momento. E entendendo, Deus, que é da tua vontade, Deus, que eles estejam conosco hoje. E até os dias que o Senhor conceder que eles permaneçam à frente das igrejas da nossa convenção, Deus. Nós consagramos e separamos eles, Deus, para a missão que o Senhor deu a eles. Muito obrigado pela vida deles, Pai. Que os melhores anos, Pai, da vida deste casal sejam vividos à frente das igrejas da nossa convenção. Assim nós oramos em nome do nosso Salvador. Amém e amém, Senhor. Vocês podem sentar. Pastor Ricardo, a palavra é sua agora. Bem-vindo, pastor. Amém. Bom, falar depois desse homem é difícil. Ainda mais que ele falou aqui, sei lá, 30 minutos, discorreu, né? Não sei nem por que ele anda com aquele livro ali. Ele não precisa do livro, ele sabe tudo aqui, ó, né? E eu, para falar uma palavrinha, preciso trazer a minha colinha aqui, ó, né? Mas é uma alegria estar com vocês aqui, uma honra para mim, desse momento. O pessoal que está aí, que é da PIB de Juí, sabe que eu gosto de falar bastante. Então, se prepare aí, pelo menos mais uns 45 minutos, tá? Segura a onda aí. A gente está aqui para celebrar, né? E celebrar o quê? Celebrar o nosso Deus. A gente quer ver, todos nós aqui, eu tenho certeza, nós queremos ver o Evangelho sendo espalhado por esse estado. E queremos ver o reino de Deus crescendo aqui nesse estado. Claro que não é só nesse estado, a gente quer ver crescer em todo lugar, no Brasil e no mundo, mas especialmente aqui nesse estado. A gente quer ver, sim, os gaúchos adorando a Jesus. Quando eu penso no texto de Apocalipse, e nós sonhamos com isso, né? A gente vai ver povos de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações adorando o Cordeiro. A gente quer ver os gaúchos lá também, adorando o Cordeiro. Por isso que tudo que a gente fez aqui, ainda que o meu nome tenha sido citado várias vezes, não é sobre mim, não é sobre a convenção, é sobre ele, sempre foi sobre ele, porque nós nos movemos, nós existimos por causa dele. Tudo é por ele, para ele, são todas as coisas. E, dito isso, eu quero deixar mais duas coisas, e o pessoal da minha igreja, que eu fui pastor, né, conhece muito bem as minhas duas orações. Eu tenho duas orações que eu faço sempre. E a primeira é que eu não perca a essência. É muito fácil a gente se envolver no trabalho de Deus e se esquecer de Deus. É muito fácil isso acontecer. Isso aconteceu com os fariseus, que eram bons homens de Deus, conhecedores da palavra, mas que acabaram não conseguindo reconhecer o próprio Filho de Deus. Aqueles homens se perderam, se tornaram religiosos frios, vazios. A minha oração é que eu nunca me torne como um deles. E a segunda oração é que eu não estrague tudo. Eu creio de verdade, como foi dito aqui, que é o Deus da obra que faz a obra, que executa a obra. Se nós, líderes, pastores, líderes das igrejas, nós não atrapalharmos, nós nos tornarmos apenas cooperadores de Deus,
a obra vai ser feita e vai ser feita com excelência. Quero ainda agradecer a minha esposa, que está aqui e sempre está comigo em todas as situações, cuida de mim, me apoia. Quero agradecer também meus filhos que não estão aqui, não puderam vir, mas a minha família, que está aqui também representada aí pelo Tércio, Marta e as sobrinhas, né? Quero agradecer esse apoio de vocês. Quero agradecer a minha igreja, na qual eu pastoreei por 7 anos, e tem vários membros aqui, e eu quero agradecer porque foi a partir dessa igreja que eu passei a amar o povo gaúcho de uma maneira diferente, amar esse estado de uma maneira diferente, e até a me considerar um gaúcho. Foi por causa dessa igreja. Então, eu quero agradecer. Queria pedir para ficar aí em pé, todos que são lá da PIB de Juí, por favor. Obrigado, viu, queridos, pela presença de vocês aqui. E eu quero agradecer também o meu grupo de mentoria pastoral, que está representado aqui por 2 pastores, pastor Wagner e pastor Micael. Cadê eles? Aqui o Micael e o Wagner. Fica em pé, Wagner. Quero agradecer vocês também. Depois vocês levam lá o carinho, pode sentar. Esse grupo são meus amigos que me acompanham já há 3 anos. E nesse grupo a gente chora, a gente abre coração, a gente dá conselho um para o outro. E eles me abençoaram tanto em momentos difíceis que já passei nesses últimos anos. Eu quero agradecer que vocês estão aqui. E, claro, a todos esses pastores, amigos, membros de igreja que estão aqui, líderes. Como o pastor Carlito falou aqui, não se faz nada grande sozinho. Então, nós precisamos andar juntos. Ficar de olho no que Deus está fazendo, para onde Deus está indo, o que Ele está querendo fazer. A gente se junta a Ele e aí a gente faz, sim, grandes coisas. Que a gente possa fazer grandes coisas juntos aqui. Que Deus nos abençoe. Eu queria ainda orar e agradecer. Então, eu queria pedir mais uma vez para vocês ficarem em pé. E logo em seguida a oração, convido a todos para um coquetel que nós teremos ali no salão. Todos estão convidados. Pode comer à vontade, tá? E vai ser um tempo gostoso também de confraternização. Esqueci alguma coisa? Acho que não, né? Então vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é a razão de tudo isso. Não tem sentido nenhum a gente estar aqui falando de diretoria, de convenção, de obra, de tarefa, de missão, se o Senhor não estiver aqui nos orientando, nos liderando, nos indicando para onde devemos ir. Por isso, nós necessitamos do Senhor e pedimos que o Senhor continue a ser aquele que vai na frente e a gente vai atrás. O Senhor nos deu esse imenso privilégio, que é fazermos parte dessa obra, e nós te louvamos, te agradecemos. Os anjos gostariam de fazer isso, mas o Senhor deu esse privilégio para nós. Então, que nós possamos ser bons mordomos, Senhor. Alguns aqui receberam uma igreja, alguns receberam uma família, alguns receberam um ministério. Senhor, que cada um aqui, eu inclusive, possamos ser bons mordomos e fazer aquilo que o Senhor nos deu para fazer, do jeito que o Senhor quer. O mordomo é esse, é o que faz conforme o que o dono faria. Então, nos ajude nisso, Senhor. E eu sei que fazendo a tua obra, do teu jeito, nunca vai nos faltar nada. Nem gente para fazer e nem os recursos para fazer. O Senhor vai na frente provendo cada um das necessidades. Obrigado por isso. Obrigado por esse tempo gostoso que teremos, que já tivemos e os que ainda teremos,
nesse tempo de confraternização, pelo alimento e por todos os presentes. Senhor, o Senhor sabe como meu coração está cheio de alegria por ver tanta gente querida aqui que esteve com a gente nesta noite. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Vamos lá.